Olá, gente, sou o professor Otton. O tema da aula é grandeza, dimensão e quantidade. Grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir. Tudo que for passível de medição é uma grandeza física. Por exemplo, o tempo nós medimos, então o tempo é uma grandeza. A massa também é medida, então massa é uma grandeza. Volume também pode ser medido, então volume é uma grandeza. Temperatura e o resto, tudo que pode ser medido é uma grandeza física. A dimensão é o padrão que nós vamos utilizar para fazer a medida de uma grandeza. Por exemplo, o tempo, sendo uma grandeza, pode ser medida em hora, minuto e segundo. Cada grandeza tem em si diversas dimensões que podem ser utilizadas para fazer a sua medida. A quantidade é o valor que nós obtemos quando fazemos a medição daquela grandeza. Por exemplo, em uma certa resposta, o aluno coloca 2G. O que está sendo medido quando a resposta é 2G? Bom, nós temos o grama como dimensão, logo, se é o grama como dimensão, a grandeza que está sendo medida é a massa. Massa, grandeza física a ser medida. Grama, dimensão para a medida dessa grandeza. E 2 é a quantidade obtida nessa medida. Então, 2 é a quantidade de massa que existe naquela medida em gramas. Na primeira parte, nós vimos sobre grandezas, dimensões e quantidade. Existe uma quantidade muito específica na química que é o mol. O mol é utilizado para fazer uma transformação de dimensão. Nós trabalhamos na química com a unidade de massa atômica e precisamos fazer medidas em grama. Aí surge o mol. O mol será uma quantidade que fará esta transformação da seguinte maneira. Uma quantidade específica de 6,023 vezes 10 elevado a 23 é o que nós chamamos de mol. E ela será utilizada para fazer a transformação que nós faremos a seguir. 6 vezes 10 elevado a 23 é uma simplificação que pode muito bem ser usada em questões. Vamos utilizar a simplificação porque o Enem, ele admite esta simplificação. O mol, então, será usado para fazer a transformação, vejam bem, da dimensão de massa de unidades de massa atômica para o grama. E a sua quantidade vale 6 vezes 10 elevado a 23 de forma simplificada. Por exemplo, o cálcio, ele tem 40 unidades de massa atômica. Logo, um átomo de cálcio tem 40 U, onde U é a dimensão de massa para o átomo. Agora percebam que é apenas um átomo de cálcio. Você deve observar a quantidade. Um átomo de cálcio tem 40 unidades de massa atômica. Porém, um mol de átomos de cálcio, observe a quantidade, tá? Acompanhe sempre a quantidade. Um átomo, 40 unidades, tranquilo, manso. Porém, um mol de átomos de cálcio terão 40 gramas. Perceba a transformação da dimensão em unidades para o grama. Quem fez isso? O mol. Um átomo, 40 unidades. Um mol de átomos, 40 gramas. Então, sempre que você ouvir falar em grama, você tem a quantidade em mols. Fixou? Tranquilo? Massa em gramas, quantidade em mols. Ok? Resumindo, para você entender direitinho. Um átomo de cálcio tem o quê? 40 unidades. Um átomo, perceba sempre
a quantidade, um átomo de cálcio, ok? 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, uma quantidade específica chamada mol, terá então 40 gramas de cálcio. Perceba que a quantidade faz a transformação da unidade de massa atômica para o grama. Perfeito? Tranquilo? Manso? Agora uma observação, gente. É preciso que todo aluno tenha uma noção dessa grandeza. Do quanto é grande o mol. Nós temos 6 vezes 10 elevado a 23. Quantos átomos representam esta quantidade? Vamos fazer uma projeção matemática. Sempre que nós temos a potência de 10, o que é que nós fazemos? Colocamos em zeros aquela quantidade do expoente da potência de 10. Para ficar mais claro, vamos ver um exemplo mais resumido sobre isso. Veja, um átomo de cálcio, e eu preciso que você sempre foque na quantidade, ok? Um átomo de cálcio tem 40 unidades de massa. Um átomo, 40 unidades. Tranquilo. Porém, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio terão 40 gramas de massa de cálcio. Então perceba que o mol, ele é muito exclusivo no que ele faz. Ele transforma a unidade de massa atômica para o grama. Tranquilo, sempre use o mol para isso. Agora, para exemplificar de forma mais contundente o que é o mol, vamos dar uma olhada nessa quantidade, a grandeza dessa quantidade, o quão grande é este número. Então veja, é 6 vezes 10 elevado a 23. Então, na potência de 10, eu tenho 23 zeros a serem escritos ao lado do 6. Vamos fazer isso? 6, 23 zeros em seguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 zeros. Percebam este número e tenham noção da sua grandeza. São 600 mil, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, pentilhões, sextilhões. Então, o mol é uma quantidade extremamente grande, 600 sextilhões. É essa quantidade enorme, é essa quantidade magnífica, extremamente grande, que faz com que a unidade de massa atômica transforme-se em grama. Ok? Obrigado pela aula. Foi bom estar com vocês.